E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe rique e poderosamente seu dia, amém? O texto desta manhã, continuando em 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler do verso 9 ao verso de número 12 e o verso de número 20, amém? Diz assim: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava de Laquis com todas as suas forças. Ezequias, rei de Judá, e todo o povo de Judá estavam em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiai vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei e vos queimarás incenso? Verso 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Amém? Amados, como vimos ontem a respeito de Senaqueribe atentando contra Judá, contra Jerusalém, contra o rei Ezequias, contra o povo de Deus, e vimos qual foi a direção que Ezequias deu ao povo. Disse: tenha coragem, esforçai-vos, não temais, não vos espanteis, confiando em Deus, dizendo que o Senhor é quem guerreava pelo povo. Foi essa a posição de Ezequias perante o povo, conclamando o povo a ter fé, ter coragem, que Deus ia dar a vitória, né? E continuando hoje, nós vemos que Senaqueribe, ele enviou seu exército, cercou, sitiou, como é a palavra, sitiou a Jerusalém, sitiou o povo do Senhor. Naquele tempo era costume o inimigo fazer isso. Ele sitiava, ele cercava toda uma cidade e acampava ali. Então ninguém entrava e ninguém saía. E sendo assim, as reservas iriam se esgotar e a fome seria instalada. E se o povo, se o exército não saísse para lutar, eles iam morrer de fome. Essa era a estratégia usada pelos exércitos quando queriam invadir uma cidade fortificada, uma cidade com muros altos, que era de difícil acesso. Então com isso ficava muito difícil o combate, ficava muito difícil vencer, porque enquanto eles tentavam escalar, eles viravam alvo fáceis. Então a estratégia era sitiar, acampar ao redor da cidade dias e até meses para fazer o povo se render pela fome, para fazer o exército inimigo se render pela fome. E Senaqueribe fez isso. E se não bastasse isso, Senaqueribe ainda começa a mexer com o psicológico.
do povo. Mexia com o psicológico e dizendo que Ezequias, ele estava incitando, ele estava forçando o povo a morrer a fome e a sede, porque ele estava orientando o povo a manter uma posição e julgando que não haveria possibilidade de vitórias, porque o rei Senaqueribe disse que em outros tempos, no tempo dos pais dele, eles faziam isso e os deuses das outras nações, deuses com letras minúsculas, não conseguiam livrar, não conseguiam suportar. E quem seria o Deus de Israel também para poder dar o livramento? Então foi essa a estratégia de Senaqueribe: forçar o povo a se render pela fome, pela sede e por palavras, dizendo que Ezequias tirou os altares, tirou todos os altares, tirou todos os deuses e falou para o povo que iria queimar incenso e adorar apenas um Deus. Senaqueribe, certo da vitória, confiando no seu histórico familiar de vitórias. E o que fazer nesses momentos? O que fazer nesses momentos difíceis, onde a olhos humanos não tem como escapar, não tem como ter um livramento? Talvez muitos moradores que estavam ali na cidade poderiam dizer: estamos perdidos. Porque no meio do povo sempre tem aqueles que estão enfraquecidos, que estão com a fé, ou melhor, nem tem mais fé. Mas é a hora daquele que está forte dizer: não, nosso Deus nos livrará. Sempre quando tiver alguém enfraquecido, alguém que está desmotivado do seu lado, diga a ele: olha, continue confiando no Senhor, que o Senhor vai dar a vitória, que o Senhor vai te tirar dessa. E o que fazer nesses momentos? Qual é a estratégia a ser tomada? A estratégia foi a que Ezequias fez, verso número 20 nós vemos. Mediante a todos os afrontos, mediante a todas as perguntas do rei Senaqueribe, que enviou cartas, o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, oraram contra isso e clamaram ao céu. O rei não se desesperou, o rei buscou parceiros de oração e clamaram a Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos onde não vemos a saída, não desista, não se entregue, clame ao Senhor, ore a Deus, porque as suas orações são acolhidas no trono de Deus e no momento certo Ele entra com a vitória, Ele entra com a provisão, Ele entra com o sobrenatural, porque é assim que o nosso Deus faz. Os olhos do Senhor estão atentos o tempo todo, cuidando, guardando, ouvindo e entrando em ação. Foi assim lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, vocaciona Moisés. O que o Senhor diz?
tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido. Eu conheço as suas dores. Olha que tremendo. O Senhor conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades, conhece o nosso momento. E aí ele diz: por isso eu vim para dar o livramento ao meu povo. Falando com Moisés, vocacionando Moisés e dizendo que Moisés iria livrar o povo da escravidão. E assim o fez. Então o Senhor está atento à sua oração. Não desista. Clame a Deus. Faça como Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, fizeram naquele momento tão difícil. Clamaram a Deus. E amanhã nós vamos ver a última parte desse capítulo 32. O desfecho desse momento. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Tenha um dia abençoado. E mesmo que se levante provas, dificuldades, momentos difíceis nesse dia, não se esqueça. Dobre o seu joelho. Clame a Deus. Entregue na mão dele. Que no mais ele vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.